paz do Senhor Jesus. Aqueles que puderem, nos colocaremos de pé. Palavra de Deus nesta noite no livro dos Salmos. Salmos número 46. Apenas o versículo 11 desse salmo. Então, aqui, vai, tá pronto. Salmo número 11. Número 46, verso 11. Vamos ler, aqueles que puderem, em conjunto. Leiamos. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Podemos sentar? Meus irmãos e aqueles que nos visitam, iniciamos a segunda semana do ano de 2023. A primeira semana já passou. E o Senhor mostrou para nós aqui nesta noite que o desejo dele era renovar mais uma vez a nossa confiança nele. Por isso que o tema é confie. O Senhor dos exércitos está conosco. Se você ler o versículo 1, diz assim: Deus é. O versículo 5 diz: Deus está. E o versículo 9 diz: Ele faz. Esse salmo, o contexto histórico deste salmo, ou deste cântico, foi quando o Senhor, Jerusalém estava cercada pelos assírios. O general dos assírios se chamava Senaqueribe, e muitos aqui conhecem a palavra. Foi um cerco de muitos meses, mas o Senhor obrou um grande livramento ao seu povo. E o resultado deste grande livramento, um dos resultados foi este salmo, este cântico, que o Espírito inspirou o rei Ezequias. Não é um salmo de Davi. Esse é o contexto histórico do salmo. Porque sempre que Deus obra grandes coisas, Ele é digno de um cântico, de um salmo, de um louvor. E o primeiro versículo usa metáforas. Deus é nosso refúgio, é uma metáfora. Nossa fortaleza. E quando você vai para o original, quem gosta de estudar a Bíblia, nem todos gostam, mas alguns gostam. Essas metáforas no original, refúgio, fortaleza, significam na verdade um abrigo, uma rocha de esconderijo, como se fosse um baluarte. É Deus dizendo o seguinte: quando o inimigo vier, e ele vem, confie mesmo que eu sou vosso abrigo. No original significa: estareis escondidos dentro de uma rocha, num lugar inatingível. Nós podemos ouvir as bombas estourarem, podemos ouvir os barulhos dos tiros, os gritos,
dos ataques, mas, queridos, pode confiar que dentro desta rocha ninguém entra, ninguém penetra. O ataque pode ser o ataque que for, mas se Deus é o nosso refúgio e fortaleza, você está num lugar inexpugnável. A palavra dele nos garante isso. E sofreremos ataques, investidas, surpresas virão neste ano. Mas, queridos, se ele for nosso refúgio e fortaleza, você não será atingido. Você poderá ouvir o barulho, os gritos, a sua razão poderá gritar, seu coração poderá palpitar, mas você não vai ser atingido. Se ele for de verdade seu refúgio e fortaleza. Então as três grandes verdades deste salmo estão aí resumidas nesse simples slide. Deus é. E o primeiro versículo, se você observar, no primeiro versículo já tem a Trindade manifesta. Deus é refúgio, o Pai, fortaleza, o Filho, socorro do Espírito Santo. Ezequias, eu pergunto aos irmãos aqui, Ezequias por acaso alcançou o profético? Ezequias por acaso alcançou o que ele estava falando, profetizando da Trindade? É lógico que não. Mas como foi o Espírito de Deus, irmãos, entendam isso, crentes, como foi o Espírito de Deus que o inspirou, o Espírito o inspirou a compor esse salmo. O Espírito Santo sabia o que estava fazendo. Ele agiu no profético, é diferente. Alcançar o profético é uma coisa, agir no profético, movido, inspirado pelo Espírito Santo, é outra coisa. Ele agiu. Ele foi movido, o Espírito Santo o inspirou a compor este cântico. Então Deus é refúgio, é lugar seguro, Ele é amparo, Ele é o escape. Deus é fortaleza, Ele é lugar forte, Ele é segurança, Ele é sólido. E castelo forte é o nosso Deus. A segunda verdade é: Deus está. Deus está onde? Em qualquer lugar? Não, diz o versículo 5. Deus está no meio. No meio de onde? De Jerusalém, porque o versículo 4 diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Jerusalém, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, Ele está no centro. Deus está. Deus é o Pai, proteção. Deus está, é o Filho. Deus está conosco. Emanuel é Deus conosco. Ele está no meio, Ele está no centro. É Jesus que é o centro do projeto de Deus. Ele está no centro da vontade de Deus. Ele está no centro da adoração. Ele está no centro das realizações. Ele está no centro das conquistas. Diz Apocalipse que Ele está no meio dos 7 castiçais. Ele é o centro deste culto. Ele é o centro da igreja. Ele é o centro da nossa adoração. Ele é o centro do nosso louvor. Ele é o centro da nossa gratidão. Para muitos, Jesus é uma coisa lateral. Alguns estão aqui nesta noite, mas Jesus não significa nada para eles. Jesus é apenas um acessório da vida deles. Mas há uma igreja presente aqui que Jesus é o centro. A nossa vida converge em função dele. Eu vivo a minha vida convergindo para ele. Eu consulto a ele as coisas. Meus irmãos, uma coisa é uma boa igrejinha, outra coisa é uma vida espiritual, é uma comunhão com Deus. O salmista diz que Ele está no meio, Ele está no centro. Eu pergunto aqui aos crentes aqui presentes: o Senhor está no centro da sua vida? Ah, que bom que esteja.
Porque se Ele estiver realmente no centro da sua vida, pode vir os ataques e as lutas que vierem, você não será atingido. Ele está conosco. Eis que estou convosco todos os dias. E a terceira verdade, no versículo 9, de 3 em 3 versículos, vai dividindo. Ele faz. Então Deus é, Deus está e Deus faz. O que Deus faz? Tudo. Ele pode fazer tudo. E a Bíblia testemunha que Ele faz o fraco virar forte. A Bíblia testemunha que Ele faz o triste ficar alegre. A Bíblia diz que Ele faz o enfermo ficar curado. Ele faz o amargo ficar doce. Ele faz o pequeno a vir a ser grande. Ele faz o atribulado ter paz. Ele faz o perdido encontrar o caminho. Ele faz a mulher estéril ter muitos filhos. Então Ele faz tudo o que Ele quer e Ele faz o impossível. Diz o salmista aqui que Ele faz cessar as guerras porque Ele é Deus de paz. Diz o salmista que Ele quebra o arco e corta a lança porque Ele é Deus de vitórias. Diz o salmista que Ele queima os carros de fogo porque Ele é Deus de poder. Então Deus, meus irmãos, que os crentes genuínos aqui servem, não os crentes falsificados, os crentes genuínos que servem, saibam de uma coisa: Deus é, Deus está presente e Deus faz maravilhas. Quando olhamos mais para o que Ele pode fazer e menos para o que nós somos capazes de fazer, aí sim, o nosso coração pode descansar no poder dEle. Quando você olhar mais para o que você pode fazer e menos para o que Deus pode fazer, haverá sempre uma grande inquietação e aflição. Lembre-se, ou lembremos-nos todos, apesar de tudo, Deus ainda está conosco. Este salmo é um cântico de confiança e esperança no poder de Deus, porque Deus é proteção e salvação. Deus é refúgio, Deus é fortaleza, Deus é socorro, Deus é refrigério, Deus é vitória, Deus é poder. E não só isso, Ele é um Deus que está presente. E mais, Ele é um Deus que faz o que eu e nem você podemos fazer. Mas Ele faz porque só Ele é Deus. A este Deus que é, a este Deus que está, e a este Deus que faz, a este Deus toda a honra, a este Deus toda a glória, a este Deus todo o poder, a este Deus toda a força, a este Deus todo o louvor, agora e pelos séculos dos séculos. Louvado seja Deus.